E aí, caras, começando aqui a segunda parte do vídeo sobre todos os funcionários de Hogwarts. Se tu ainda não assistiu a primeira parte, tu pode assistir clicando aqui. Vou deixar o link pra vocês clicarem aqui, beleza? Tá muito legal, não percam, assistam essa primeira parte. Só depois então venham assistir esse vídeo aqui, beleza? Roda a vinheta. Agora sobre herbologia, vamos falar sobre dois professores conhecidos nossos aí. Sim, dois, e não apenas a Sprout. Mas eu vou falar primeiro sobre a Sprout, beleza? Coisas interessantes sobre ela é que ela é realmente uma bruxa muito boa mesmo em herbologia. Cuidou muito bem das mandrágoras aí no segundo ano do Harry. E provavelmente, se não fosse por ela, as pessoas ainda estariam petrificadas até hoje. Porque ela mandou muito bem cuidando aí das mandrágoras, que parecia ser uma tarefa fácil, mas não era nem um pouquinho, beleza? Nos filmes isso nem é citado, mas nos livros é muito engraçado. Ela tem que cuidar delas adolescentes, assim, aí o Hagrid até fala uma hora, quando elas pararem de ter espinhas, elas vão entrar na fase adulta. Isso é muito legal, sério. Outra coisa interessante também pra falar sobre ela aí, só pra não ficar muito vago, que no primeiro livro, lá em Pedra Filosofal, a própria pedra é protegida por vários professores, né? E o visto do diabo é a proteção da Sprout. E todo mundo sabe que é uma puta de uma planta foda, e ela também deve ter que ter cuidado aí do visto do diabo e tal, então muito legal isso daí. E o próximo professor que eu vou falar, que vocês já devem saber quem é o nosso querido Neville Longbottom. Sim, o Neville, aquele boca aberta lá, que aparenta não ter nada de interessante em quase todos os filmes, mas no sétimo se revela um cara muito corajoso e muito foda. Ele mata a Nagini, velho. Caralho, ele mata a Nagini e basicamente começa uma revolução aí em Hogwarts. Ele afronta mesmo os professores ali, afronta os Comensais da Morte, afronta o próprio Snape, então ele vira um personagem crucial aí pra saga no sétimo livro. E pra quem não sabe, no epílogo é revelado que ele vira o professor de herbologia. A gente não sabe o que aconteceu com a Sprout, tá? Deve ter se aposentado mesmo, porque não foi revelado que ela morreu nem nada, mas ele vira aí o professor de herbologia. Pra quem não sabe, era a matéria que ele mais tinha aptidão aí em Hogwarts no seu tempo escolar, beleza? Agora vamos falar um pouquinho da professora de astronomia. Sim, pra quem não sabe, existe astronomia em Hogwarts, ok? O nome dessa professora é Aurora Sinistra. Ela não é uma Aurora, tá? Ela não é uma combatente de bruxa das trevas. O nome dela é realmente Aurora. É tipo como se meu nome fosse Pedreiro Renier. Não ia ser Pedreiro, mas meu nome ia ser Pedreiro Renier, entendeu? A única coisa que a gente tem pra falar sobre ela é que ela foi professora do Harry. Só isso. Ela foi professora do Harry durante todo o seu tempo escolar, mas até a torre de astronomia era mais famosa que a própria professora de astronomia. Então ela realmente não era quase ninguém. Falando um pouco sobre a matéria de voo agora, é até estranho falar sobre essa matéria. Se eu não me engano, ela é uma matéria opcional de Hogwarts, tá? Tu chega em Hogwarts, tu escolhe se tu quer ter essa matéria no primeiro ano ou não. E a professora é a Rolanda Hoot, a Madame Hoot, famosa Madame Hoot, que aparece lá em Pedra Filosofal, no filme, ok? A única coisa que eu tenho pra falar sobre ela é que ela era da Lufa-Lufa, de resto eu não sei mais nada pra falar. E agora um professor que foi completamente esquecido dos filmes, mas que eu já falei dele em muitos vídeos meus, sério. Eu já falei dele nos meus vídeos de HP1GBC, que foi a minha série de Harry Potter e Pedra Filosofal pra Game Boy Color. Já falei no HP2PC, que foi a minha série de Câmara Secreta pra PC. Já falei ele em uns 3 vlogs, sério. E vou falar sobre ele de novo, é o professor Beans, de História da Magia. É um professor que é um fantasma, e ele nunca apareceu em nenhum filme, somente nos livros. Isso é muito triste, porque eu gostaria muito de ver o professor Beans. Pra quem não sabe, ele é um professor que apenas morreu do nada e foi dar aula no dia seguinte morto. Tipo, virou um fantasma. Há boatos de gente que fala que nem mesmo ele sabe que virou um fantasma, e ele simplesmente foi dar aula e deu, tá ligado? E isso é muito legal. Eu realmente acho uma história muito legal, mas infelizmente foi cortada dos filmes aí. E História da Magia, pra quem não sabe, é uma matéria muito chata. Tipo, os alunos odeiam. Até a Hermione tem aula que ela fica tipo, que bosta, sabe? Muito chato mesmo. Agora vamos falar sobre o ramo mais inexato da magia, a adivinhação. E eu vou começar falando sobre a Trelawney, lendo um trechinho do que a J.K. já falou sobre ela. O jeito como escrevo sobre a professora Trelawney, a professora particularmente inadequada de adivinhação, conta muito sobre o que eu acho, eu no caso a J.K., sobre o destino. Eu fiz muita pesquisa sobre astrologia para compor a personagem dela. Eu achei tudo muito surpreendente, mas não acredito nisso. A J.K. é muito foda. E pra quem não sabe, a profecia lá do Harry e do Voldemort foi a Trelawney que fez, beleza? Isso é uma informação muito legal. Tem nos livros, mas não tem no filme. No filme cagaram pra isso, mas era uma informação muito importante que faria, na minha opinião, com que as pessoas vissem a Trelawney com olhos meio diferentes, assim. Todo mundo acha ela uma idiota, uma burra, que não sabe de nada, mas foi ela que fez a profecia do Harry e do Voldemort. E isso prova que ela não é tão charlatã assim. Ela realmente tem um pouquinho de adivinhação no seu interior. O outro professor de adivinhação que a gente tem pra falar, sim, existe
existe outro professor de adivinhação, ele nunca foi, quer dizer, ele já foi acrescentado nos filmes, mas foi como outro personagem, digamos assim. Eu tô falando do Firenze, o Centauro. Sim, isso é muito legal, sério, muito legal mesmo. Firenze já foi professor de adivinhação em Hogwarts, cara, isso é muito foda. Isso acontece em Ordem da Fênix, depois que a Umbridge despede a Trelawney e tudo mais lá, o Firenze é o substituto dela. Isso é muito legal. Pra quem não sabe, a sala da Trelawney ficava tipo num alçapão, tu tinha que subir 1000 torres e 1000 escadas pra chegar no alçapão dela. E o Firenze, a sala dele foi feita no andar térreo, e a sala dele simulava o habitat de uma floresta, porque né, ele é um centauro, ele precisa viver numa floresta, ou não, mas eu acho que sim. Eu vou falar aqui que ele não era um professor perfeito de adivinhação, mas assim como a Trelawney também não era. Mas pra quem não sabe, centauro, pelo menos nos livros de Harry Potter, eles têm uma aptidão muito grande aí pelo universo, pelos planetas e tudo mais. E tudo que o Firenze falava nas aulas dele era baseado nos planetas, na rotação dos planetas. Tanto é que em Pedra Filosofal, quando eles vão lá pra Floresta Proibida procurar o unicórnio ferido e tal, lá do sangue de unicórnio, todo centauro que eles encontram, eles respondem a mesma coisa. O Hagrid fala, ei, Firenze, tudo bem? Ele fala, Marte está brilhante hoje. Ele encontra tipo uns 3 centauros e os 3 falam isso. E daí o Hagrid fica, tá, velho, não quero saber sobre Marte, mas eles levam muito em consideração os fenômenos aí dos planetas, e é isso que ele basicamente leciona em adivinhação. Eu até acharia melhor se ele fosse um professor de astronomia e não de adivinhação, mas acabou sendo de adivinhação mesmo, o que é muito legal. Eu particularmente acho muito legal mesmo. Ah, e outra coisa interessante de falar também é que, tipo, os centauros são criaturas muito orgulhosas. Eles não aceitavam, tipo, serem impostos pelos humanos, sabe? Tipo, eles realmente não gostavam que os seres humanos se achassem ser criaturas superiores aos centauros e tudo mais. E quando Firenze vira professor em Hogwarts, o rebanho de centauros da Floresta Proibida bane ele do rebanho pra sempre. E isso é meio sad. Mas eu vou ler um pedacinho de uma entrevista da J.K. aqui que revela um pouco do futuro ou do presente do Firenze. Pergunta da pessoa: o Firenze algum dia foi aceito novamente pelo bando de centauros? Querida J.K. Rowling, sim, o resto do bando foi obrigado a reconhecer que a inclinação que Firenze tinha por humanos não era vergonhoso, mas sim motivo de honra, o que é muito legal aí pro futuro da nação bruxa e tudo mais, né? Agora eu vou falar sobre 3 professores que a gente sabe absolutamente nada, nem o nome deles é certo, isso aqui foi retirado de rascunhos da própria J.K., não são nomes oficiais, ok? A professora de runas antigas se chama Bathsheba Bablin, um puta de um nome, hein? Imagina, oh, Bathsheba Bablin, chega aí, minha filha. A outra é a professora de Aritmancia, que digamos que é como se fosse uma matemática do mundo mágico, é tipo analisar gráficos mágicos, analisar números mágicos e tudo mais. E ela se chama Septima Vector. A gente sabe que existe uma professora Vector, que a Hermione fala bastante dela aí em Prisioneiro de Azkaban. A gente só não sabe se realmente se chama Septima Vector. Foi tirado de rascunhos da J.K., beleza? E a professora de estudo dos trouxas, a gente acaba conhecendo ela apenas em Relíquias da Morte. Antes de Relíquias da Morte, a gente nem sabia sequer quem era a professora de estudo dos trouxas, mas a gente sabe aí depois que vira Caridade Burbage, e a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela morre. Bem legal, hein? A única coisa que a gente sabe sobre a personagem é que ela morre lá na mansão dos Malfoy em Relíquias da Morte, parte 1. No filme, né? No livro, apenas em Relíquias da Morte. Sobre os professores de trato das criaturas mágicas, vou falar primeiro sobre o professor que era antes do Hagrid, beleza? Ele é o Sylvanus Kettleburn, e ele se aposentou aí em Prisioneiro de Azkaban pra aproveitar os membros que lhe restavam. O que me leva a pensar, caralho, aproveitar os membros que restavam, então o cara tava tipo muito fudido, ele precisava se aposentar. E é aí que entra o nosso querido Rubio Hagrid, e vou falar sobre ele agora. Todo mundo sabe aí que o nosso querido Hagrid é um meio gigante, a mãe dele era uma giganta, não sei se existe feminino de giganta, mas é uma gigante fêmea, ou giganta, não sei. E o pai dele era um cara normal. Agora tu imagina que bizarro, uma gigante e um pai normal. Tá pensando no que eu tô pensando? Pois é, nasceu o Hagrid. Antes dele virar professor, ele era guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Eu já vou falar um pouquinho sobre o que ele fazia quando ele era isso daí. Ele era conhecido como guarda-caça também, tá? Ele era tipo um faz-tudo, só que ele não era o Filch. O Filch era o zelador, ele era o faz-tudo ali dos terrenos, das criaturas e tudo mais. Uma coisa interessante pra falar sobre o Hagrid também é que ele gostava muito de criaturas cabulosas. Tipo, a primeira aula do cara foi sobre hipogrifo, tá ligado? Uma das criaturas mais doidas do mundo da magia já foi a primeira aula do cara, o que é muito doido. No 5º ano do Harry em Hogwarts, todo mundo sabe aí que a Umbridge tira o Hagrid do cargo, né? E ele acaba sendo substituído pela professora Grubby Plunk, Guilhermina Grubby Plunk, vou falar um pouco sobre ela agora. Ela era uma professora muito competente, ela chegou até a passar na inspeção da Umbridge, o que isso é muito foda. Pra quem lê os livros sabe que a Umbridge basicamente desaprovou a maioria dos professores, e a Grubby Plunk realmente chegou a passar na inspeção, o que prova que ela era uma professora muito boa mesmo. Muitos estudantes,
mesmo preferiam ela ao Hagrid e ficaram muito tristes aí quando o Hagrid voltou a dar aula e ela teve que sair. Outra coisa importante pra falar é que sempre que o Hagrid precisava sair pra fazer alguma coisa, era a Grube Blank que substituía ele, beleza? Inclusive em Ordem da Fênix, quando o Hagrid sai à procura dos gigantes lá, é ela que substitui ele também, ok? Agora eu vou falar sobre os diretores. A gente tem ciência de poucos diretores de Hogwarts aí. Vou falar os dois mais importantes, que obviamente um é o Dumbledore e o outro é o Armando Dippet, mas fiquem sabendo também que um diretor de Hogwarts que deveria ser bastante conhecido, mas não é tanto assim, é o Phineas Nigellus Black. Ele é tio-avô do Sirius, sim, porque ele é Black, e ele é muito importante aí de Ordem da Fênix pra frente. Pra quem não sabe, vá ler os livros. Vamos falar inicialmente então aí sobre o professor Dippet. Armando Dippet é o nome inteiro dele, beleza? Ele é citado pouquíssimas vezes aí nos livros, e a cena mais memorável dele é uma cena que foi tirada dos filmes. Tirada não, na verdade ela foi substituída. Aquela cena lá do filme de Câmara Secreta, quando o Tom Riddle chega pro Dumbledore e o Dumbledore fala: tem alguma coisa que você quer me falar? E o Tom fala: não, senhor. Na verdade, esse cara é o Dippet. O Dippet chega pra ele, pergunta se ele quer falar alguma coisa e tal, e só isso que a gente sabe basicamente dele, beleza? E também que ele negou o emprego lá ao Voldemort. O próximo diretor de Hogwarts que eu vou falar aqui é o nosso querido Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Sim, pra quem não sabe, esse é o nome inteiro dele. O Dumbledore dispensa comentários, né, galera? Todo mundo já sabe basicamente tudo aí sobre ele. Ele foi da Grifinória, tá? Ele foi monitor-chefe. Ele foi cogitado várias vezes pra ser ministro da magia, mas ele sempre recusou, ele não queria se envolver com política. Ele era professor de transfiguração e, aliás, um professor de transfiguração muito foda mesmo. Ele era um cara muito justo, um cara muito leal, um cara muito parceiro aqui, ó, faixa. Enfim, um dos bruxos mais fodas aí do mundo bruxo. E eu vou ler aqui um pedacinho do obituário que o Eliphas Dodge, que é aquele amigo do Dumbledore lá, inclusive o ator que faz o Eliphas Dodge faleceu há pouco tempo. Ele aparece aí no filme de Relíquias da Morte parte 1 e tal. E eu vou ler o obituário que ele escreve aí pro Dumbledore quando o Dumbledore morre, beleza? Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade. Sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse. E acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humildade e solidariedade. Sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é desprezível se compararmos à do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais querido diretor de Hogwarts. Foda, né, galera? Vou falar aqui sobre os dois guarda-caças conhecidos de Hogwarts. O primeiro é o Hagrid, né? Já falei sobre ele e tal. E o outro é o Og. Escreve O-G-G, tá? Og. Ele é citado apenas uma vez quando a nossa querida Molly Weasley, a mãe do Rony, ela vai pra Hogwarts. Pra quem não sabe, antes da terceira tarefa do torneio Tribruxo, os pais dos campeões puderam ir a Hogwarts. E como o Harry não tem pais, acabou indo a senhora Weasley e o Guy. Não lembro se é o Guy ou se é o Carlinhos. Eu acho que é o Guy, o irmão do Rony, beleza? E ela fala que existia esse Og aí antes do Hagrid, beleza? Ele era um guarda-caça comum, igual o Hagrid também é. Agora eu vou falar um pouco sobre a curandeira de Hogwarts. Pra quem não sabe, médicos não existem no mundo da magia, eles são chamados de curandeiros. Vou falar aqui então da Madame Pomfrey, que se chama na verdade Papoula Pomfrey, ok? Ela é uma curandeira muito foda mesmo, se preocupava muito aí com o bem-estar dos seus pacientes e tal. Inclusive um fato muito legal de se comentar aqui é que ela nunca perguntava a razão do porquê as pessoas foram parar na aula hospitalar. Tipo, quando a Hermione tomou poção Polissuco e virou um gato, ela simplesmente não perguntou. Só coisas cabulosas assim, ela nunca perguntava, o que demonstra ela ser uma profissional muito boa e rigorosa e tal. Ela realmente não queria saber por que a pessoa tava assim, ela só queria curar ele a todo custo, que é muito da hora. Vou falar agora sobre a bibliotecária de Hogwarts, a Madame Pince. E por que eu tô com o quadribol através dos séculos na mão? Porque eu vou ler um trechinho dele que vai refletir bastante aí a personalidade dela, beleza? Aviso: se você remover folhas, rasgar, picar, vincar, dobrar, deformar, desfigurar, sujar, manchar, jogar, deixar cair ou de qualquer outra maneira danificar, maltratar ou demonstrar falta de respeito com este livro, sofrerá as piores consequências que eu puder lhe infligir. Irma Pince, bibliotecária de Hogwarts. Acho que ela era uma pessoa fofa, hein, galera? Só acho. Agora eu vou falar sobre os elfos domésticos. Sim, pra quem não sabe, trabalham elfos domésticos em Hogwarts, beleza? E eles são os responsáveis aí pela cozinha de Hogwarts. Então, eles que fazem todos os banquetes. Aliás, devem cozinhar muito bem, porque o Rony adora as comidas. Mas então deixa eu explicar como é que funciona essa parada da cozinha aí. A cozinha fica exatamente embaixo do salão principal e são reproduzidas exatamente 4 mesas igualzinho ao do salão principal. Como que eles fazem pra servir esse banquete então? Eles colocam todas as comidas na mesa, fazem um feitiço e a comida
sobe para as mesas de cima automaticamente, o que é muito incrível, sério, é muito legal mesmo. Outra coisa importante de falar dos elfos aí é que eles que mantinham a ordem no castelo, eles que limpavam, quando todos os estudantes iam dormir, eles faziam a limpa ali na sala comunal, tirar sujeira e tudo mais, porque o Filch não podia entrar nas salas comunais, né, ele só limpava corredor e tal. E outra coisa que pra falar também é que o trabalho deles é escravo, né, a gente sabe muito bem que o trabalho de um elfo doméstico é escravo, a não ser que ele seja livre, mas um dos elfos que recebia salário trabalhando em Hogwarts era o Dobby. Sim, pra quem não sabe, Dobby começou a trabalhar em Hogwarts a partir de Cálice de Fogo. Ele recebia a incrível bagatela de 1 galeão por semana e tinha uma folga no mês, o que pra ele já era suficiente, ele dava felizaço ali ganhando 1 galeão por semana, o que é muito legal. Dumbledore é um cara fofão aí que empregou o Dobby. E agora pra encerrar esse vídeo então, que foi muito grande, inclusive dividi ele em 2 partes, se tu não assistiu a primeira, assista agora, eu vou falar sobre o Sr. Filch, o Argus Filch, o nome dele de verdade. Ele é o zelador de Hogwarts, tá? Ele que é responsável aí por manter a ordem, ele odeia os estudantes. Por que ele odeia os estudantes? Porque ele é um aborto, e daí ele tem meio que uma invejinha assim, porque os estudantes são bruxos e tal, e ele não, o que é bem triste aí na vida do Filch e tal, mas mesmo se ele não fosse um aborto, eu acho que ele ainda seria um cara muito rancoroso e tal, e ia odiar os estudantes, porque ele sempre quer manter Hogwarts limpa ali, e os caras estão sempre cagando tudo. Acho que os 2 estudantes que eles mais odiaram na vida foi o Fred e o Jorge, porque né? E outra coisa legal também é falar que ele tem a Madame Nora, a gata dele lá, fiel escudeira dele, inclusive ela é muito fofinha, eu queria muito ter uma gata parecida com a Madame Nora. E é isso, galera, esse foi o vídeo falando sobre todos os funcionários de Hogwarts. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo, porque ele deu um puta trabalho. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreve no canal também, mostra pros seus amigos se sejam fãs de Harry Potter, me segue aí no Twitter, curte a página do canal lá no Facebook, eu sempre deixo o link na descrição. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, é nóis!